De volta com o nosso tema de hoje, Alzheimer. Antes do intervalo, perguntei para o Dr. Pausanes se a partir do momento que identifica-se que um familiar tem Alzheimer, se a partir dali existe uma dependência total, doutor? É uma doença progressiva. Às vezes, numa fase inicial, a pessoa ainda consegue fazer algumas coisas, cuidar da higiene pessoal, da alimentação, mas vai evoluir e vai chegar num ponto que vai ficar totalmente dependente. Então, vai precisar de realmente uma assistência contínua o tempo todo, até para alimentar. Então, a pessoa chega num ponto que ela não consegue se alimentar sozinha. Você não pode colocar o alimento ali e falar assim: mãe, almoça aqui. Ela não vai conseguir, vai ter que colocar na boca, fazer higiene pessoal, trocar roupa, tudo fica dependente realmente da família. E pode acontecer até alguns casos de subitamente o paciente ele ficar agressivo. O que fazer nessa hora, doutor? Pois é, podem ocorrer mudanças comportamentais. Então, como eu falei agora há pouco, às vezes a pessoa que era uma pessoa calma, tranquila, serena, passa a ser intempestiva, agressiva, irritada. Então, essas mudanças comportamentais também às vezes são bem chamativas. A gente percebeu que a Tânia tinha um cuidado ali com a família, com o pai, de olhar bastante fotografia. Esses tipos de atividades, de exercícios, de conversar com o familiar, de mostrar as fotografias, de tentar relembrar alguns pontos, isso realmente pode ajudar a um declínio do Alzheimer? Não, do declínio não. É claro que é uma terapia, uma praxiterapia. Então, ajuda, né, no estado emocional da pessoa durante um determinado período, mas não vai impedir a evolução, o desenvolvimento da condição, e essa não tem tratamento e não tem nada que modifique. E assim como a maioria das doenças neurológicas, não há uma explicação científica de por que o Alzheimer aparece, não, se é genético, se vai aparecer em determinado momento da vida, se há como evitar isso. Pois essa é a grande expectativa, é que se descubra alguma maneira de evitar que as pessoas tenham isso. Então a ciência não sabe por quê, que algumas pessoas envelhecem lúcidas. Então a pessoa chega a 90, 95, quase 100 anos, inteiramente lúcidas, e outras perdem essa lucidez bem cedo. Passou dos 60 anos, já começa a ter dificuldades cognitivas. Então a ciência não sabe explicar por que isso acontece. E essas alterações, essas dificuldades, as consequências, elas são apenas psicológicas, ou fisicamente o corpo do paciente com Alzheimer vai sentir de alguma forma uma perda do sistema imunológico ou outras doenças acarretadas a partir do Alzheimer? Felizmente não, eu diria assim, felizmente, mas isso tem alguns inconvenientes. Então, assim, um grande número de pessoas desenvolvem doença de Alzheimer são bastante sadias em outros aspectos físicos. Então, algumas não têm nem pressão alta, não têm diabetes, não têm nenhum outro problema. Isso faz com que elas vivam por muito tempo e a doença vai, portanto, piorar ao longo dessa vida que ela vai ter. Então, as demências não alteram outras funções orgânicas, então não agrava nada, não piora nada. E é uma doença somente de idosos, Dr. Pausanes, ou ela tem uma faixa etária que costuma aparecer? Geralmente aparece depois dos 60 anos. Mas algumas pessoas podem, às vezes, até começar a apresentar o que a gente chama de sinais cognitivos leves um pouco mais cedo. Mas para você fazer um diagnóstico com certa segurança, geralmente é depois dessa idade, né? Então, você falar com uma pessoa com 50 e poucos anos tem Alzheimer, tem que ter algum dado bastante seguro para você fazer isso. Então, normalmente, isso é mais fácil de ser reconhecido depois dessa idade. Até porque, assim, uma grande dificuldade que existe dentro desse campo não tem nenhum exame, nenhuma maneira de você fazer o exame e falar, tá aqui, ó, realmente ele está com doença de Alzheimer. Então, depende do olho clínico, é o olho do médico que faz esse diagnóstico. Então, pode acontecer, de alguns casos, você suspeitar, mas você não tem nem coragem de falar para a família que aquilo é doença de Alzheimer. E com essa dificuldade, justamente pela falta de um exame específico que aponte isso, o diagnóstico é 100% seguro, é 100% correto? Não, não é. Então, de vez em quando você atende casos, você até
pensa em falar nesse diagnóstico, mas você fica com receio e depois de um certo tempo você se convence de que não, que realmente aquilo não era a doença de Alzheimer, né? Às vezes era um outro problema parecido. Então, né, essa é uma dificuldade que a gente tem na prática, né? Não tem segurança, não tem como a gente ter certeza de que aquilo é realmente doença de Alzheimer. Então, não existindo esse exame específico, existem outros exames, outras possibilidades de chegar próximo desse diagnóstico via exames e não apenas ali de uma conversa clínica? Sim, sim, a gente utiliza, né, principalmente os exames de imagem hoje, tomografia, ressonância, que são exames que podem mostrar anormalidades sugestivas. Então, se você atende um paciente que você acha que ele tem doença de Alzheimer e aparecem alterações sugestivas no exame de imagem, opa! Então, é um reforço àquela suspeita diagnóstica, mas o exame por si só não é capaz de fazer o diagnóstico. Dr. Pausanias, e como é que está a situação da saúde pública para lidar com esse mal, para lidar com Alzheimer? Confesso que bastante deficiência, né? As famílias hoje têm muita dificuldade com relação, por exemplo, a medicamentos. Então, os medicamentos que podem ser usados para tratar a doença de Alzheimer são caros, são dispendiosos. Existe um programa do governo federal e esse programa fornece alguns desses medicamentos, mas tem uma certa burocracia, tem uma certa dificuldade, e isso em grandes centros, como na nossa cidade. Mas pessoas que às vezes moram mais no interior, tem mais dificuldade, às vezes tem que comprar, tem que arcar com os custos de tudo isso e não tem serviços públicos que possam fornecer serviços de boa qualidade para isso. Alguma recomendação para fechar nosso programa de hoje, Dr. Pausanias? A recomendação que a gente tem é que as pessoas procurem viver com boa qualidade de vida para não chegar a ter doença de Alzheimer. O que é boa qualidade de vida? A pessoa tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, tem que fazer atividade física, não pode se estressar muito, não pode, né, se aborrecer muito com os problemas do dia a dia, para envelhecer dentro de um padrão com uma boa qualidade e não chegar a ter uma demência. Muito bem, agradeço a sua participação, Dr. Pausanias Carvalho, neurologista. Agradeço a você de casa por mais uma vez acompanhar o nosso programa. Sábado que vem nós estamos de volta. Acompanhe as nossas redes sociais também, programa Viver Bem. Tchau, ótimo fim de semana.